Se você já se perguntou por que um gringo fala tão rápido, eu tenho uma explicação muito simples pra você. Eles têm uma fala conectada. Esse é o principal motivo que faz com que o nativo tenha uma fala que muitas vezes a gente tem dificuldade de compreender. Mas quando você conhece todas as estratégias por trás desse tipo de fala, você é capaz de também ter uma pronúncia mais rápida e mais fluida. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Olá, amigo, seja bem-vindo ao seu canal cristão de produtividade. Eu sou a Luciana Sampaio. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o que é o Connected Speech. Como eu mencionei um pouquinho no começo, é quando a fala se torna conectada e isso faz com que uma pessoa consiga falar rapidamente. Ou seja, duas palavras se tornam uma e isso faz com que a forma clássica que nós aprendemos em uma escola, em qualquer outro curso de inglês, fique de lado porque as palavras são reduzidas, são engolidas ou acabam se fundindo uma com a outra. Eu separei um exemplo aqui para falar, então a frase I'm going to. Quando nós analisamos essa frase com a fala conectada, o americano vai falar I'm gonna. Isso vai ficar no lugar do I'm going to. Outro ponto interessante é que nós vamos aprender a frase do tipo I want to. E vamos falar de uma forma devagar quando estamos aprendendo o inglês de uma forma mais tradicional. Porém, o nativo vai falar I wanna go to the beach now. I wanna go talk with that guy. Repare que ele não vai falar I want to talk with that guy. I wanna talk with that guy, sabe? Até o with nessa frase, ele vai sumir um pouquinho o TH. I wanna talk with that guy. E se você se perguntou, por que isso acontece? Gente, comece a pensar na sua língua materna. Isso também acontece no português. Por exemplo, nós temos o costume muito grande de falar a palavra né. E a palavra né é a junção do não e o é. Não é? Ao invés de falar não é pra uma pessoa, a gente vai falar né? Essa é uma forma de nós conectarmos a nossa fala e tornar o discurso bem mais simples. Outro exemplo é a gente usar a palavra tô. Essa palavra não existe no português. Mas quando queremos falar uma frase mais rápido, eu tô indo ali. Isso não existe. Deveria ser eu estou indo ali. Então, a fala conectada, ela acontece no nosso idioma. A diferença é que nós estamos acostumados. E no inglês, se você quiser aprender essa língua, você também precisa se familiarizar com esse tipo de conexão. E eu quero muito que você entenda que as conexões ocorrem de uma forma natural. Então, essa transformação das palavras, então duas palavras se tornam uma, ela acontece muito naturalmente na mente de um nativo. É uma forma mais informal de você falar, como acontece no nosso idioma, e nós sabemos que falar tô indo, você não vai falar isso para o seu chefe, por exemplo. Ou você não vai ficar usando né em uma reunião de trabalho. Mas nós usamos esse tipo de conexão quando nós estamos em um discurso mais informal. E o mesmo acontece no inglês. Você vai usar esse tipo de conexão quando está falando com seus amigos, quando está conversando com seus familiares. E por mais que a gente pense que o inglês, ele, soa muito diferente, tá muito difícil. Quando você capta esse tipo de estrutura e como eles fazem a conexão, fica muito simples de compreender. Ou seja, com a prática, você vai identificar certos padrões. Mas é fundamental que você entenda que isso é feito através da prática. Nós precisamos praticar a fala conectada e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ao decorrer desse vídeo, mas para que a gente identifique, precisamos praticar. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre como essa conexão funciona, porque há 3 formas principais, sendo que a primeira delas é a elição, que é a omissão de sons. É exatamente o exemplo que eu tinha dado acima. Então, going to se transforma em gonna e want to se transforma em wanna. Você vê que o to simplesmente desaparece da frase, apesar de o significado continuar o mesmo. Por isso que muitas vezes nós ouvimos uma frase e o nativo falando e não conseguimos compreender, porque nós sabemos o que está dentro ali. Mas quando ele fala gonna, você vai ficar tipo, what is this? Em segundo lugar, também há a ligação, que é o linking. Acontece quando a última consoante de uma palavra se liga com a primeira vogal da próxima palavra, criando um som contínuo entre as duas. E isso faz com que a frase seja dita de uma forma bem mais fluida e tranquila para os nativos. Então, eu separei 2 exemplos aqui. Look at. Tem essas duas palavras, look at. E quando você está usando o Connected Speech, você vai falar look at. Look at. Parece até que você tá falando cat, o animal lá. Mas no caso você vai juntar as duas palavras e vai ficar look at. Look at that. Você vai ouvir muito isso. Oh, look at that dog. Look at that dog. O T pode sumir. Por exemplo, look, that guy is talking to you. Essa é outra coisa que pode acontecer. A pessoa falando, olha, aquele cara tá conversando com você. E aí vai juntar tudo. Look, that guy is talking to you. Look, that guy is talking to you. E eles falam ainda mais rápido do que eu, tá, gente? Mas quando você vai pegando esse tipo de padrão, é bem mais fácil de acostumar.
Outro exemplo é go on. Please, go on with the story. Você vê que, novamente, o with é uma palavra que dificilmente você vai falar with. Só se você quiser realmente dar uma ênfase. Mas ele some um pouquinho e o go on vai ficar go on with your story. Há uma diferença. Em terceiro lugar, eu também vou falar aqui sobre a redução de vogais. É quando a gente fala uma palavra de forma rápida e acaba tornando a vogal mais fraca ou essa vogal acaba até desaparecendo. Essas palavras, elas não são a principal na frase, então por isso que é possível fazer essa redução da vogal. E eu novamente separei exemplos. Tem a palavra about, que é essa aí que eu vou colocar na tela. E essa palavra, em alguns momentos, o A do começo pode simplesmente desaparecer. Por exemplo, I was thinking about it. Notou que o A sumiu? I was thinking about it. O americano, ele vai juntar tudo também. About it. About it. Vai ter esse R aí do nada, mas é assim que eles falam. Outra bem interessante é I have to go. E quando você faz a junção através da fala conectada, fica assim, I have to go, I have to go, have to go. O V e o E, ele vai sumir da frase e vai ficar o FTA, have to go. É basicamente assim que os nativos falam também. E eu sei que se você chegou nesse momento do vídeo, você vai saber que entender esse tipo de fala é fundamental, assim como aplicar esse tipo de fala no seu dia a dia vai facilitar a sua conversação com os nativos ou com outras pessoas. Mas eu gostaria muito de dar um exemplo para que você se encaixe nele, porque eu sei que eu já me encaixei nesse exemplo. Quando nós estamos assistindo uma série ou até ouvindo uma música, isso acontece frequentemente nas músicas. Eu acho que a conexão de fala acontece muito nas músicas e isso faz com que seja completamente difícil de compreender. Tem música que a gente só entende vendo a legenda mesmo. E aí é que surge a ideia, mas ele fala muito rápido, mas eu não consigo pegar, não consigo acompanhar. Não é que a pessoa está falando tão rápido assim, é justamente que a gente não consegue pegar essas conexões de fala. Nós, como nativos no português, como brasileiros, às vezes não conseguimos pegar algumas frases. A gente estuda na escola, what do you wanna do? What do you wanna do? E o nativo, o americano, ele fala, what do you wanna do? What do you wanna do? Ou senão ele fala, what do you wanna do today? Isso aí, quando você escuta em uma série, você fica tipo, gente, what is this? What this guy is talking about? Mas é muito comum que você escute em diálogos do dia a dia as pessoas falando, what do you wanna do today? Eu tenho até dificuldade de imitar, gente, porque realmente é um negócio que eles fazem com a língua que eu não sei. Mas a boa notícia que eu gostaria de deixar aqui é que você consegue aprender. Eu não tinha fala conectada e quando eu vou editando os meus vídeos, eu vou percebendo que eu conecto muitas coisas naturalmente. E até tenho dificuldade, porque em algumas aulas de conversação o aluno fica, Luciana, você pode falar um pouquinho mais devagar, por favor, pelo amor de Deus? E se você quiser ter uma comunicação mais natural dessa forma, você precisa muito estudar e praticar o Connected Speech. Portanto, nesse tópico eu separei algumas dicas que são fundamentais para que você realmente aprenda a falar rapidamente como os nativos. A primeira é que você aprenda os sons separadamente. O aprendizado de qualquer outro idioma afeta diretamente o nosso cérebro. Tem vários estudos que mostram que nós reagimos de forma diferente de acordo com o som que escutamos. Então, quando você aprende os sons separadamente, isso te ajuda a ter uma fala conectada bem mais fácil. Por exemplo, o R tem um som completamente diferente do que estamos acostumados no português. O R do inglês é um pouquinho parecido com o sotaque do interior de São Paulo. Então, por exemplo, R. O pessoal do interior, eles falam interior, or, eles puxam. Já o restante do Brasil, por exemplo, tem gente que fala interior, ou se não, interior, e às vezes é difícil pegar esse R. Então, no sotaque do interior de São Paulo, or. Já no sotaque americano lá o R fica R. Esse é o som do R. Já o som do L, L. Eles parecem que puxam muito mais do que a gente. Então você praticar esses sons e estar acostumado com cada um deles vai ser muito mais fácil para que você consiga falar as palavras. Outro som também que é importante a gente praticar é o TH, né? With. Tem até palavras que vão ficar... Você nem vai falar o TH, só vai fazer esse sonzinho. With. Ou I saw him with a girl. Yes, I did. Mais um exemplinho aí pra vocês. Pra quem é brasileiro, esses sons, eles podem ser confundidos, eles podem ser completamente diferentes, mas praticando eu consigo te garantir que você vai ficar muito bom neles. Além disso, é importante ter a conexão constante. Eu digo muito, muito mesmo, e isso eu aprendi com o Diego, que nós precisamos ter o ouvido muito afinado. Então, para que você identifique as falas conectadas às pessoas nativas, você precisa ouvir
está tendo contato com a língua diariamente. Você vai internalizar os ritmos, os padrões quando você escuta muito. Então, conforme você vai escutando, mais fácil vai ficando pra você. A terceira dica é que você imite. Eu sempre falo que o shadowing é uma das melhores técnicas para que você aprimore a sua pronúncia. E no shadowing também você identifica o ritmo e os padrões de fala. E conforme você vai repetindo, ai, não tô conseguindo, repete de novo. Aí a sua fluência vai ficar cada vez melhor. Você vai conseguir fluir no inglês. E por fim, uma dica muito óbvia é que você pratique a fala conectada. Então, conforme você, se for possível, reveja esse vídeo e aí você vai ver as partes que eu estou falando de uma forma mais conectada. Tem essa frase que eu falei e que é muito interessante. What do you wanna do today? What do you wanna do today? Eu tô forçando bastante aqui, mas é pra que você entenda. Mas quando você me escutar falando dessa frase, tenta repetir. Luciana, ficou tudo torto. É assim mesmo, mas tente reproduzir, porque de nada adianta a gente só ouvir e reconhecer aquilo que é uma fala conectada do nativo, sendo que a gente não pratica e não traz isso pra nossa conversação do dia a dia. Porque quando você aprende a falar rapidamente, isso vai ser muito bom pra você. Então, em todos os exemplos que eu dei, I'm gonna, I wanna, thinking about it, todos esses que eu dei, você vai tentar reproduzir. E eu vou colocar também nesse vídeo, na parte da edição, que eu não falei uma única vez. Todas as vezes que eu falo algumas coisas em inglês, eu repito. Eu tenho esse costume até hoje e me ajuda demais pra que eu tenha fluidez no meu discurso. E pra que eu realmente entenda se eu estou conseguindo reproduzir aquilo ou não. Outra dica importante é que você não se cobre tanto. Muitas vezes nós pensamos que nós não conseguimos entender ou reproduzir o que um nativo está falando porque nós não somos inteligentes o suficiente, não somos capazes. Mas isso é uma mentira que sua mente está contando pra você, não acredite. Eu quero muito deixar essa informação aqui, que no inglês nós temos 44 fonemas. Já no português são 31 fonemas. Isso gera uma diferença enorme quando nós estamos tentando aprender, porque muda a forma que as palavras são pronunciadas em cada idioma. É por isso que muitas vezes nós nos deparamos com sons que simplesmente não existem na nossa língua materna e nós precisamos nos virar para poder entender como aquele som funciona para que a gente consiga reproduzir. Por exemplo, no alemão, nós temos vários sons que não são nada normais, que não são parecidos com o nosso português. E no inglês é a mesma coisa. O TH, como já foi citado aqui, essa palavra THE, nós geralmente, como brasileiros, falamos the story. Ou senão a gente fala the story. Mas nenhum dos dois está certo, porque o som real no inglês que os nativos falam é the story of a little girl. Então a gente tem que entender que é completamente normal ter essa dificuldade, porque no inglês há fonemas e sons que simplesmente não existem no português, nós nunca ouvimos falar. Então, obviamente, nós teremos dificuldade. Mas isso não significa que não podemos aprender. Basta praticar que vai dar tudo certo. Eu citei nesse vídeo a técnica de shadowing, então se você quiser conhecer ela agora, você pode checar esse vídeo. Eu te vejo no próximo e lembre-se, você é amado. Tchau!